Olá, químicos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre curva de solubilidade. Professor Ricardo Eletron. Então, falando aí sobre a curva de solubilidade, olha só. Curva de solubilidade, tá? Nós temos aí um gráfico, tá? Mas calma, quando eu falo de gráfico, o pessoal já fica desesperado, né? Mas olha só, a solubilidade das substâncias variam, certo? Isso de acordo com o quê? Com a temperatura, tá? Porque geralmente, né, são substâncias sólidas, né? E aí nós temos que as substâncias sólidas, elas se solubilizam mesmo em altas temperaturas, tá? Mas, tá, tem substâncias, né, que mesmo com a diminuição da temperatura, ela consegue também se solubilizar, tá? Olha só. Por isso que foi ter uma necessidade de criar um gráfico, né, que mostra aí o comportamento da solubilidade, tá? Em função da temperatura. Isso é chamado de curva de solubilidade. Então, é o comportamento da solubilidade, olha só, em função da temperatura, tá? E a sua solubilidade. Então, a gente faz um gráfico, ó, com dois eixos, né? X e Y, onde aqui eu tenho a solubilidade, e aqui eu tenho a temperatura, tá ok? A temperatura ela é dada em graus Celsius, né, ou graus centígrados, tá bom? E aqui a solubilidade, geralmente a solubilidade aqui é de gramas, né? Gramas por gramas, né? Geralmente, tá, gente? Tem outras situações, mas você tem que olhar a unidade medida. Então, por exemplo, que eu botar aqui marcar 0, que eu vou marcar 100, né? 100 graus, então, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. E aqui mesma coisa, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 aqui, ó, tá? Olha só, eu vou aqui desenhar, por exemplo, ó, os mais conhecidos. Olha só, nós temos aqui vários tipos, né, de situações. Olha só, eu tô aqui no ponto zero. Conforme eu vou andando nesse sentido aqui, ó, da temperatura, o que vai acontecer? Eu estou aumentando o que? A minha temperatura. Então, conforme eu vou aumentando a minha temperatura, né, eu vou aumentando a minha solubilidade. Tá, vou desenhar mais um aqui. Foi interessante falar disso, tá? Beleza, olha só. Em contrapartida, eu tenho que, conforme eu vou aumentando aqui, ó, vou caminhando nesse sentido aqui, para cima, eu vou aumentando o quê? A minha solubilidade. Mais para cá, para baixo, eu diminuo minha solubilidade. Para cima, aumento. Aqui, diminuo minha temperatura e para cá, aumento, certo? Agora, a gente fez isso em um eixo só, cada um, tá? Agora, vamos utilizar os dois. Olha só, esse aqui que eu desenhei aqui em cima é o nitrato de sódio, tá? Olha só, partindo aqui do ponto zero. No meu ponto zero, olha só, aqui em cima, mais ou menos 70 aqui, tá? No meu ponto zero, o que está acontecendo? Ele é altamente solúvel, tá? Mesmo em baixas temperaturas. Se eu aumentar, olha só o que está acontecendo, tá? Aumentando aqui, ó, grandiosamente, né? É um aumento muito rápido, né? Então, conforme eu vou andando, ó,
para a minha direita, aumento da minha temperatura, a minha solubilidade do nitrato de sódio também aumenta, certo? Então ele é muito solúvel, nesse caso, aonde? Em água, tá? Ó, em água. Mas, olha só, eu tenho aqui outro exemplo. Esse exemplo aqui é o nitrato de potássio, tá? Esse azulzinho aqui, olha só, quando eu tô aqui no zero, olha só, a solubilidade dele, né, mais ou menos aqui, 12 aqui, né, mais ou menos. É, uma solubilidade boa, né? Então 12 gramas de nitrato de potássio está dissolvido em, vamos dizer assim, 100 gramas de água, tá? Então, ó, 12 gramas dele está sendo dissolvido em 100 gramas de água, né? Tranquilo. Aqui eu já tenho uma formação de solução saturada, tá? O que acontece ao aumentar a minha temperatura? Olha só, ele está subindo. Nisso que ele está subindo, quer dizer o quê? Que se aumentar a minha temperatura, eu aumento também o quê? A minha solubilidade. Então, ó, está aumentando, está aumentando, está aumentando. De forma que cheguei aqui, né? Cheguei aqui. Olha só como foi o aumento. Foi muito rápido, né? Então, aumentando a minha temperatura, eu aumento a minha solubilidade desse sal aqui, ó, nitrato de prata. Olha isso aqui. Esse aqui é o NaCl, sal de cozinha. Ele tá mais ou menos aqui, ó, 35. Esse 35 aqui de solubilidade é o quê? 35 o quê? Os 35 gramas de NaCl, ele consegue ser dissolvido em 100 gramas de água. Aqui no ponto zero, olha só, conforme eu vou andando, ele tem que ter uma solubilidade boa, né? Só que conforme eu vou aumentando a minha temperatura, veja, ele não sofre muita alteração. Então quer dizer que se eu aumentar a minha temperatura desse sistema de NaCl em água, eu meio que não vou melhorar a solubilidade do NaCl, né? Não vai melhorar em muita coisa, vai melhorar um pouquinho, mas não muito, né? Olha só, ele é solúvel sim, mas ele não é tão solúvel quanto o nitrato de sódio e o nitrato de potássio, né? Ele continua aí linearmente, né? Agora esse aqui, ó, vou pegar esse aqui, esse aqui é o pegar esse aqui, dicromato de potássio. Esse dicromato de potássio aqui, olha só, é mais ou menos aqui no 5, né? Nos 5 gramas. Olha só, olhando aqui do ponto zero, temperatura zero. Conforme eu vou aumentando aqui, ó, a minha temperatura, olha só, a solubilidade dele é baixíssima, a sua solubilidade, né? Conforme eu vou aumentando, olha só, a temperatura, ele também, ó, vai aumentando a sua solubilidade, né? Eu vou aumentando a minha solubilidade, ó, ele vai ficando mais solúvel. Então, ó, com o aumento da minha temperatura, eu também aumento a minha solubilidade. Tranquilo? E para finalizar, olha só, esse caso aqui, tá? Esse aqui é o sulfato de césio, né? Sulfato de césio. Lembra, pessoal, que tem exceções, né? Que nem o que eu falei anteriormente, que de nem todos, com o aumento da temperatura, vai promover a solubilidade dele. Olha só, na minha temperatura zero aqui, eu tenho uma solubilidade bacana também, né? Por volta de 20, por aí, 20 gramas. Eu quero dizer que 20 gramas do meu sulfato de césio, eu consigo dissolver em 100 gramas de água. Ó, na minha temperatura zero, tá? Temperatura zero. Quando eu aumento a minha temperatura, olha só o que acontece. Quando eu aumento a minha temperatura, olha só o decaimento, né? Ele vai diminuindo. E ó, conforme vai aumentando a minha temperatura, ele vai diminuindo a sua solubilidade. Então isso quer dizer que nem todas as situações
eu aumentar minha temperatura, vai aumentar minha solubilidade. Não. Pode ser que aumentar minha temperatura, pode ser que diminua a minha solubilidade. Então, nesse caso, eu não vou aumentar minha temperatura, eu vou diminuir a minha temperatura para que a minha solubilidade do meu sulfato de césio aumente, tá? Então, nesse caso, eu não vou esquentar, eu vou resfriar, tá? E aí, eu resfriando, eu vou promover aí um aumento de sua solubilidade, tá ok? Então, é isso aí que a gente tem disposto a nossa curva de solubilidade. Então, eu espero que você tenha entendido, compreendido, tá? Essas situações. E isso, gente, é o que? Tá? Em detrimento aí da questão da sua temperatura. Estamos evidenciando isso, ok? Beleza? Tranquilo até aí.